Fala galera, beleza? Lobão na área e você está no Tese Concursos. Eu sou professor de Conhecimentos Gerais e Atualidades. E nessa aula de hoje eu vou falar para vocês sobre atualidades de janeiro de 2020 no mundo. Vamos falar dos principais acontecimentos do mundo em janeiro de 2020. E é lógico que em cada tópico e cada assunto a gente vai entrar um pouquinho aí nos conhecimentos, nos conceitos, para poder ter um melhor entendimento, beleza? Então, olha só, vamos ver aqui alguns tópicos que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar os incêndios na Austrália, o impeachment do Trump, né, que foi aceito pelo Congresso, o fim da novela do Brexit, mudanças na família real britânica, o Fórum Econômico Mundial de 2020, né, o Fórum Econômico sempre acontece em janeiro, Irã e Estados Unidos, será que iria ocorrer uma terceira guerra mundial? Outra coisa, Putin manobrando a Rússia. E surge em janeiro o coronavírus. Será que vai se tornar uma nova pandemia? Né? O povo estava questionando isso na época. Trump e a proposta de acordo Israel-Palestina, protestos no Chile e alguns outros acontecimentos marcantes. Então, perceba que em janeiro de 2020 o mundo estava muito conturbado, muita coisa acontecendo, e era um prenúncio, né, do que viria a acontecer e como estamos aí, né? 2020 um processo de pandemia, de quarentena, e uma situação muito complicada. Então, vamos lá. Primeiro tema de janeiro de 2020. Vamos falar dos incêndios na Austrália. Então, olha só, 2019 foi um dos anos mais secos da história da Austrália. Como uma das consequências, o país enfrentou uma série de incêndios que atingiram 6,3 milhões de hectares. Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Mais de 1.000 casas e mataram ao menos 25 pessoas e 480 milhões de animais. Lembrando que a Austrália é considerada uma região biológica endêmica. O que quer dizer isso, Lobão? O PH fala muito sobre isso quando fala de geografia de Goiás. Endêmica que só existe naquele lugar. Tem muitas espécies únicas, típicas de lá. E se acabou lá, acabou no mundo todo. Então, isso gerou um grave alarde para o mundo, né, sobre a questão ambiental. Lembrando, pessoal, que a Austrália está no hemisfério sul, e no hemisfério sul o verão acontece, né, no final do ano e no começo do ano. Já no hemisfério norte, ele acontece em junho, julho e agosto. Então, em pleno verão australiano e inverno no hemisfério norte, depois de um período de muita seca, muitos incêndios foram acontecendo e isso chocou o mundo todo. Então, muitas pessoas estavam aí orando pela Austrália, orando pela vida animal e fazendo um debate a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas e de como isso afetaria. Então, houveram muitos debates em relação a isso, né? E como que estaria afetando. Então, o governo da Austrália tem usado helicópteros para sobrevoar as áreas de queimadas, jogando alimentos para os animais sobreviventes. No Brasil, o assunto gerou comparações com incêndios na Amazônia. É um tema muito importante desde 2019, foi a questão dos incêndios da Amazônia. Lembrando que a Austrália é uma região dos incêndios mais seca, onde pode acontecer incêndios naturais, já na Amazônia não. Na Amazônia é uma floresta úmida, onde o incêndio só acontece, primeiro você desmata, espera secar e depois joga fogo de forma proposital. Então, por isso que houveram essas comparações, né? Muita gente reclamando, por que vocês agora não estão preocupados com a Austrália? Primeiro que não era aqui. Segundo que a Austrália é uma coisa mais natural do que antrópica, e no Brasil é mais antrópica, né? E isso gerou, então, uma grande comoção mundial por conta da importância, por conta do grau de endemismo e os debates a questão do aquecimento global. Então, o ano de 2020 começou muito quente. Desastre ambiental provocado em parte pelo homem na Austrália. E já tiveram questões de concursos falando sobre isso e perguntando o nome do país, ou então as consequências, né? É sempre bom estar observando e acompanhando notícias para não ficar perdido.
beleza? Vamos para o próximo assunto. O próximo assunto, vamos falar do impeachment do Trump. O ano de 2020, pessoal, é um ano de eleições presidenciais para os Estados Unidos. A última foi em 2016 e Donald Trump foi eleito, né, uma eleição muito disputada, inclusive até, olha que interessante, com acusações de que houveram manipulação do pensamento pela internet através de uma empresa chamada Cambridge Analytica. Inclusive até, pessoal, foi em 2016 que a palavra pós-verdade, que eu já citei bastante aqui em outros temas, né, se tornou o termo do ano pelo dicionário de Oxford. Porque as pessoas começaram a escolher a verdade que eles achavam melhor, de acordo com o seu sentimento e ignorando os fatos. Isso aconteceu muito forte na eleição do Trump. E os Estados Unidos também se polarizou. Então você tinha pessoas que ou amavam demais ou odiavam demais o Trump. E por conta disso você tem então seguidores fiéis dispostos a tudo por ele e pessoas que querem ver pelas costas e que não gostam da sua prática de governo, da sua forma de agir e assim por diante. O fato é que ele tem oponentes políticos, entre eles um cara chamado John Biden, que provavelmente vai ser o seu concorrente na eleição de 2020, visto que não tem mais pessoas no Partido Democrata que vai disputar a pré-campanha, né? O último foi o Sanders, que renunciou em nome dele. Então você vai ter uma eleição entre o Joe Biden e o Donald Trump. E já naquele momento, em janeiro de 2020, você tem acusações de que o Trump, utilizando o cargo de presidente, né, promoveu então uma tentativa de perseguição ao Joe Biden em relação a uma ajuda financeira para um país do leste europeu. Então observe só, por favor, a informação. Os Estados Unidos segue o processo de impeachment do presidente Donald Trump, aprovado na Câmara de maioria democrata, deixando o Senado, de maioria republicana, parte do presidente, decidir dar ou não prosseguimento ao caso. Ocorreu a absolvição do presidente, mesmo com tentativa do Senado para ouvir John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional, que estava para lançar o seu livro que, segundo rumores, poderia conter informações que incriminam Trump. No dia 29, a Casa Branca suspendeu a publicação do livro de Bolton por alegar que ele continha informações confidenciais. E aí, pessoal, o que se previa aconteceu. Como na Câmara você tem mais pessoas do partido oposto ao Trump, o impeachment foi aprovado. Quando chegou no Senado, que a turma do Trump é maior, o impeachment foi arquivado, ele não seguiu para frente. Aí o Trump segue como presidente e até tentando a reeleição. Então você vai ter, nesse contexto, né, um problema muito grande conturbado em relação à eleição e ao governo norte-americano. E aí, muita gente, quando acontece esses problemas de política e tudo, lembra de uma série da Netflix, que eu recomendo que vocês assistam, porque é muito importante vocês estudem a atualidade através de filmes, séries, né? Na aula anterior, quando eu falei de geografia, quando eu falei de atualidades do Brasil, eu falei de um documentário chamado Democracia em Vertigem, e agora eu vou falar de um outro documentário, que é uma série chamada House of Cards, tá? Que mostra aí bastidores da política americana. É uma obra de ficção, mas que ajuda a entender algumas coisas em relação a como que é a eleição norte-americana, em relação a como que é o processo de espionagem, né? Mostra um pouquinho daquela coisa que explodiu no mundo, que é sobre o caso de espionagem da NSA, do Edward Snowden. Então é muito interessante, assistam, né, que vai dar um bom norte para vocês e uma forma de vocês estarem se divertindo estudando, né? A gente fica assim muito preocupado, nossa, eu não estou estudando, estou aproveitando meu tempo, né? Você pode relaxar através de uma série, mas pegar nessa série algumas informações importantes, beleza? Vamos para o próximo tema. Fim da novela do Brexit. O Brexit é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia que se arrastava durante muito tempo. Ele iniciou, se não me engano, em 2016, o prazo é de 2 anos, né, mas demorou quase um ano para eles poderem notificar. Todo mundo já sabia, mas demorou quase um ano para notificar, e depois de notificar passou os 2 anos e não aconteceu. Foi prorrogado prazo e prazos.
houveram mudanças de primeiro-ministro até que finalmente, em janeiro de 2020, aconteceu o Brexit. O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Vale salientar, né, em relação a isso, eu tenho que dar algumas explicações que é muito importante e que cai em muito concurso, é que o Reino Unido não foi um fundador da União Europeia. A União Europeia foi formada por Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Itália, Alemanha e França. Eu já mostrava que uma rivalidade que existia ainda desde a Segunda Guerra Mundial, mas que posteriormente ingressou-se à União Europeia, por ser um país muito importante economicamente, se tornou aí uma grande potência no bloco, rivalizando principalmente com a Alemanha. Nos anos 90, quando houve a ideia de criar uma moeda única, que foi concretizada principalmente nos anos 2000, o Reino Unido não adotou o euro como moeda única. Utilizava o euro, mas manteve a sua libra esterlina. Então você percebe que desde o início você não tem esse amor muito grande do Reino Unido para com a União Europeia. Mesmo porque ele fica, né, na parte oceânica, né? Está na ilha da Grã-Bretanha, mais ilha da Irlanda do Norte. Você vai ter aí, né, esses Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte fazendo parte do Reino Unido. Você tem esse processo de separação, não está na parte continental da Europa. E aí, pessoal, você tem a Europa, a União Europeia, entrando em crise, principalmente a partir da crise econômica de 2008. E nesse contexto, pessoal, alguns países começaram como âncora a puxar a economia da União Europeia. E esses países são chamados PIGs: Portugal, Irlanda do Sul, Itália, Grécia e Espanha. Por conta desse contexto, muitas pessoas do Reino Unido começaram a virar o rosto para a União Europeia, reclamando que mais atrapalhava do que ajudava. E passou a crescer um sentimento de oposição, o que o pessoal chama de euroceticismo, quando você é cético à União Europeia. E por conta desse euroceticismo, você vai ter então, né, a proposta de você fazer a saída do Reino Unido da União Europeia. O primeiro-ministro da Inglaterra resolveu fazer o plebiscito, mesmo sem concordar, não achando que ele ia passar, e ele passou por muito pouco ponto, foi 50,4 versus 49,6, foi uma coisa muito apertada. E a partir daí, o primeiro-ministro renunciou, porque como ele era contra o Brexit, e o plebiscito mostrou que vai ser, por mais que foi apertado, ele renunciou e assumiu Theresa May, né, com a missão de fazer, né, a saída da União Europeia. Então foi feito o plebiscito, foi muito apertado, inclusive até do mesmo jeito que houve, né, aquela denúncia de manipulação do pensamento na eleição do Trump em 2016, houve também denúncia da manipulação do pensamento através do Brexit, envolvendo a mesma empresa chamada Cambridge Analytica, envolvendo o mesmo, a mesma rede social que é o Facebook. Vai até o Mark Zuckerberg, que é o chefe do Facebook, teve que prestar esclarecimentos tanto para o Senado americano como para o Senado da União Europeia. E mesmo assim, né, como foi aprovado, iniciou-se o processo. Então, em 2016 foi o plebiscito, em 2017 foi informado para que em 2019 ele fosse concretizado. Por mais, pessoal, que o Reino Unido não usasse o euro, por mais que ele não fosse tão integrado quanto outros países, né, da parte continental da Europa, você tinha muita coisa atrelada. Circulação de pessoas, também tem a questão da Irlanda do Norte com a Irlanda do Sul, porque a do Norte faz parte do Reino Unido, a do Sul não faz. E quando você fecha o bloco, você tira essa circulação de pessoas, né, ou dificulta esse processo. Então, houveram alguns temas muito espinhosos, fizeram com que, como nunca foi um consenso inicial, né, o plebiscito foi muito apertado, a negociação fosse muito arrastada. E aí, pessoal, o que aconteceu? A Theresa May não conseguiu fazer o que ela estava predisposto, que é o Brexit. Ela teve que renunciar e no seu lugar entrou Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro. Então você tinha o primeiro-ministro inicial que saiu por conta do Brexit, teve a Theresa May que não conseguiu fazer, e agora o terceiro, Boris Johnson, com essa missão.
já muito eurocético, tentando fazer na marra, inclusive até o chamado hard Brexit, é um Brexit mais radical. Tentou fazer isso no final de 2019, inclusive até fazendo uma manobra em cima da rainha da Inglaterra, mas que depois ele foi controlado. Mesmo assim, era evidente que isso ia acontecer, alguns temas muito espinhosos foram debatidos e, finalmente, em janeiro de 2020, ocorreu o Brexit. Acompanhe o slide, pessoal. Então, olha só, fim da novela do Brexit. Depois de uma série de impasses internos e externos, no dia 29 de janeiro de 2020, o Parlamento Europeu aprovou o acordo do Brexit, negociado com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. O acordo já havia sido aprovado internamente em meio à vitória de Boris Johnson na última eleição para o Parlamento Britânico, no qual conquistou a maioria. Após o resultado da votação, membros do Parlamento Europeu cantaram juntos Auld Lang Syne, uma tradicional canção escocesa de despedida. Eu não sei cantar a versão em inglês, mas em português é mais ou menos assim, ó. Adeus, amor, eu vou partir, lá, 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 lá. Então, é uma música de despedida aí, uma grande tristeza, né, porque o Reino Unido finalmente saiu da União Europeia. Beleza? Vamos para o próximo tema? Vamos lá, então? Continuando a falar do Reino Unido, continuando a falar da Inglaterra, vamos falar da família real britânica. Porque foi em janeiro também que o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle, né, uma atriz norte-americana, pediram para sair da família real, perder o título, o cargo e até o salário, né? E criaram uma fundação para poder fazer palestras e viver do próprio dinheiro. Então, olha só, o casal Príncipe Harry e Meghan Markle anunciou no dia 8 de janeiro sua renúncia aos cargos de membros sêniores da família real inglesa. Com isso, eles deixaram de representar oficialmente a rainha e de receber dinheiro para cumprir deveres reais. Harry era o sexto na linha de sucessão ao trono. O casal perde seu título de Alteza Real e ambos concordaram em ressarcir os cofres públicos com o valor da reforma de sua residência, que foi aproximadamente 13 milhões de reais, pelo qual pagarão aluguel. Então você tem aí, né, em janeiro de 2020, um fato histórico, que é, né, um príncipe e a sua esposa, né, plebeia, renunciando aos títulos da família real para tentar viver uma vida independente. E nem aquelas comédias românticas dos anos 80 e 90 que você via, histórias de princesas e assim por diante. Então eles queriam renunciar a esse cargo aí para poder viver, né, através de palestras, criar uma fundação, fazer propaganda, marketing, né, e a Meghan Markle ela é uma atriz, então eles não concordaram com essa vida, né, maçante aí de homenagens, de participando de reuniões, de festas, de eventos, né, onde eles tinham que representar a rainha da Inglaterra. Lembrando que a rainha da Inglaterra também ela é rainha, né, ela é chefe de Estado de vários países, fazem parte de um grupo, né, seleto, Commonwealth, parece, países, né, de origem britânica. Envolve aí desde o Canadá, Austrália, África do Sul e assim por diante. Então você tem esse processo aí de saída de integrantes da família real, né, de título de família real. Isso em janeiro. Beleza? Próximo tema. Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é uma reunião que acontece no início do ano entre os principais países, as maiores economias do mundo e alguns convidados. Você tem uma reunião para discutir as diretrizes econômicas do mundo. Ele iniciou-se a partir do momento que houve uma crise do petróleo e os Estados Unidos, que tinham se comprometido a trocar todo o dólar que os países do mundo tinham por ouro, quebrou a sua palavra. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um acordo chamado Bretton Woods, onde os Estados Unidos convenceram boa parte do mundo, dos países, né, da Europa principalmente, a comprar, a ter suas reservas em moeda estrangeira, no caso o dólar. É lógico que a pessoa falou assim, por que eu vou comprar a moeda do seu país? Eu vou continuar usando o padrão ouro. Falou assim, não, você pode comprar porque eu tenho muito ouro no Fort Knox,
E aí, a partir do momento que você não quiser mais esse dólar, você pode trazer que eu compro de volta e te dou em ouro. Só que nos anos 70 houve a crise do petróleo e nesse momento você teve um processo onde muitos países queriam resgatar suas reservas em dólar por ouro, os Estados Unidos não fez, não conseguiu cumprir a promessa e eles passaram a se reunir para poder discutir as questões de economia mundial. E até hoje essa reunião acontece, né? E no caso, em 2020, no começo do ano, houve o Fórum Econômico Mundial, onde teve alguns casos importantes, inclusive até para a política brasileira. Observe aí no slide. No dia 21 de janeiro, teve o início o 50º encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Como sempre acontece na cidade, é comum ouvirmos falar do encontro pelo nome de Davos. O encontro acontece desde 1971 e reúne algumas das principais autoridades da economia política mundial. Em 2020, o fórum contou com a presença de nomes como Donald Trump, nem sempre o presidente americano vai nesse fórum, tá? Angela Merkel, chanceler da Alemanha, Emmanuel Macron da França, Boris Johnson da Inglaterra, e apresentou uma série de painéis com questões que vão da economia ao clima, educação, tecnologia, entre outros. E no caso do Brasil, você tem então a participação aí, né, marcante de duas pessoas. O nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, né, e o pré-candidato a presidente, né, loucura, Luciano Huck. Então, olha só, pessoal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o apresentador e possível candidato à presidência, Luciano Huck. No caso de Guedes, o grande destaque foi o anúncio da intenção do Brasil em aderir ao acordo de compras governamentais da OMC, que permite a participação de empresas estrangeiras em licitações no país e das brasileiras em licitações de outros países. Já Huck participou no dia 23 do painel sobre desigualdades na América Latina, tratando de temas como desigualdade, educação e meio ambiente, e cobrou maior participação do Brasil em outros painéis, para além dos painéis econômicos. Huck chegou a ser chamado em voz alta de próximo presidente por membros da plateia. Olha só que interessante, né? Então, assim, existe uma máxima de que o governo brasileiro, muito focado na economia, no neoliberalismo, esquece das pautas sociais. E aí, né, a oposição ao fato de não debater questões sociais foi feita por Luciano Huck. Lidera um movimento aí de empresários, de políticos, né, para poder fazer novas lideranças e atua politicamente nesse contexto. Então, houve então esse questionamento aí sobre programas sociais. Lembrando que toda vez que acontece o Fórum Econômico Mundial, há um fórum paralelo chamado Fórum Social Mundial, onde, né, os assuntos importantes sobre populações, sobre minorias, sobre questão de desigualdade de gênero, sobre o racismo, sobre homofobia, são debatidos nesse outro fórum paralelo, né, que já aconteceu várias vezes no Brasil. Então há uma posição aí, tanto o Luciano Huck como o Paulo Guedes, né, tem um viés mais liberal da economia, porém o Luciano Huck, né, pregando aí que além da parte liberal tem também um pouco de questões sociais, e aí já tendo um pré-debate, né, para as eleições de 2022. Então, o Fórum Econômico Mundial aconteceu em janeiro, houve a participação do presidente americano, da chanceler alemã, do Boris Johnson, do Macron e, no Brasil, do Paulo Guedes e do Luciano. Beleza? Próximo tema, olha só. Irã e Estados Unidos. A Terceira Guerra Mundial. Então, no começo do ano, pessoal, o mundo ficou muito tenso. E a hashtag Terceira Guerra Mundial foi Trend Topics no Twitter, né? No Twitter Brasil e no Twitter Mundo. O povo desesperado porque as relações políticas não são boas dos Estados Unidos com o Irã desde a Revolução Islâmica de 1979 e se agravaram quando houve, né, uma manobra do exército americano e nessa manobra no Iraque, houve a morte, né, de um chefe militar e uma pessoa muito famosa e muito querida por muita gente no Irã, que é o Qasem Soleimani.
E aí gerou aquela tensão muito grande, troca de farpas, ameaças e promessa de retaliação. E aí aquele negócio, eu tenho uma bomba maior, eu já tenho bomba atômica, eu vou te atacar. É uma discussão muito grande e o mundo morrendo de medo. Teve um avião de passageiros que foi abatido, um avião comercial, e depois o governo do Irã assumiu que, por engano, eles fizeram isso, né, porque mataram pessoas até do próprio Irã. Houve depois uma retaliação contra os Estados Unidos, e aí aquela tensão muito grande até que os Estados Unidos falou assim, não, tudo bem, já retaliou, não vou mais seguir para frente, o Irã também não seguiu para frente e, graças a Deus, não ocorreu. É uma coisa muito importante, olha só. O Irã é um exemplo a não ser seguido no Oriente Médio, eh, na visão dos estadunidenses. Por quê? Porque é um país que faz oposição ao Ocidente e que fundiu e que uniu a política com a religião. O chefe político do Irã é o Ayatollah. É lógico que ele não governa, tem um presidente, mas o presidente governa se o Ayatollah quiser. Se quiser tirar e colocar outro, ele coloca. Então existe um status de governo, mas quem manda lá é a religião. E por conta disso você tem o radicalismo religioso, de origem islâmica crescendo no Oriente Médio. Inclusive até devido ao fato da população do Irã ser de origem xiita, que é um ramo, né, dos muçulmanos, a palavra xiita se tornou sinônimo de radical. E durante muito tempo, né, muitas pessoas falavam assim, você é muito xiita, é xiita, radical. Apesar do Irã ser um país, né, onde a religião manda no governo, existem muitas liberdades no Irã e muitas modernidades. E tem outros países que não são xiitas, aonde o processo é o contrário. Por exemplo, você tem países como a Arábia Saudita, que é sunita, onde há restrições maiores à população do que no Irã. E outra coisa, após, né, a Primavera Árabe e a formação de grupos terroristas, como por exemplo o Estado Islâmico, essa noção de radical ela inverteu bastante, porque o Estado Islâmico é um grupo de origem sunita e bastante radical. Então, assim, você tem que entender que sunitas e xiitas são ramos diferentes do islamismo, como você tem, por exemplo, no Brasil, os católicos e os evangélicos, né? E entre evangélicos você vai ter os evangélicos tradicionais, os pentecostais, os neopentecostais. Então, se você entende que não há um único povo cristão no Brasil, e nem estou falando dos ortodoxos lá do leste europeu, entenda também que o islamismo não é um braço só, né? E que nesses braços você tem radicais, tanto xiitas quanto sunitas. Como o Irã se tornou uma república, né, uma monarquia teológica, né, onde Deus está no poder, uma teocracia, nesse processo você tem então a ideia de que há um radicalismo muito grande, né, no Irã, por conta disso. Mas se você for observar bem, pessoal, muitos países ocidentais laicos, onde a religião e a política são separadas, né, tem entre seus governantes muitas pessoas ligadas à religião. E às vezes essas pessoas sonham muito em repetir o que acontece no Irã, só que não muçulmano, cristão, mas seguindo as mesmas coisas. Existe até um livro muito famoso que virou uma série, chamado O Conto da Aia, The Handmaid's Tale, que mostra, né, os Estados Unidos como a República de Gilead, onde você vai ter um radicalismo cristão comandando o país, aos moldes do que é no Irã muçulmano. Então, assim, não é o islamismo, o cristianismo que são radicais, são pessoas nesses grupos que são radicais que querem impor uma religião para todo o povo. Você tem muito forte, né, a Tea Party, que é o grupo mais radical cristão nos Estados Unidos, e tem ideias muito parecidas com o que acontece no Irã, só que cristão, né? Então, assim, essa divisão aí ela é um pouco meio que boba. Mas olha só, observa o slide, pessoal. O ano começou com um ataque dos Estados Unidos ao Iraque, que resultou na morte do general iraniano Qasem Soleimani. O acontecimento foi visto por muitos como um possível risco de escalada para algo ainda maior.
No Twitter, hashtags apontando como uma terceira guerra mundial se proliferaram. No dia 7, em retaliação, o Irã atacou 2 bases dos Estados Unidos no Iraque. No dia 8, no entanto, a queda de um avião ucraniano perto de Teherã, capital iraniana, e vitimou 176 pessoas, acabou desviando o foco das atenções, principalmente quando o governo iraniano admitiu ter derrubado por acidente. E aí, pessoal, a turma do Deixe Disso foi muito importante. Ele falou assim, ó, já matei o cara. O Irã falou assim, já retaliei. Então, pronto, né? Não vamos continuar essa briga aí não, e vamos dar uma mornada. Mas, assim, você ainda tem tensões, não adormeceu não, né? Até você tem ataques aí, uma refinaria, a maior refinaria do mundo, na Arábia Saudita, foi atacada por grupos no Iêmen, financiados pelo Irã, né? A Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos, então você ainda tem muita tensão na região, na área do Golfo Pérsico, beleza? Vamos para mais um tema. Putin manobrando a Rússia. Pessoal, a Rússia é a grande herdeira da antiga União Soviética. Então, dos 22 milhões de quilômetros quadrados, 17 milhões é a Rússia. E essa grande herdeira é, pegou grande parte do espólio militar e do poderio bélico. Nos anos 90, quando houve a transição e a mudança aí, né, de União Soviética para a Rússia, você houve esse processo de Guerra Fria meio que adormecido. Inclusive até o mundo ocidental passou a avançar sobre áreas que eram de influência da antiga União Soviética. Se você for observar no mapa, pessoal, a Rússia vive em uma prisão continental sem acesso a mares quentes, onde para poder fazer geopolítica ela tem que atravessar outros países. Ela tem uma parte no Mar Báltico, mas não está ligada com o resto da Rússia. E tem uma parte no Mar Negro que depois vai para o Mar Mediterrâneo, que depois vai para o Oceano Atlântico. Por conta disso, né, sempre teve aquela questão de o mundo ocidental espremer e apertar a Rússia e a Rússia querer avançar. Como avançou bastante quando era a União Soviética, quando tinha também o leste europeu aliado seu. Então, os anos 90 foi um ano de reformulação, de mudanças, porque o socialismo acabou, e aí eles foram para o lado capitalista, onde tiveram uma abertura tanto econômica como política. E nesse processo a Rússia passou por grandes dificuldades. E aí as pessoas na Rússia que já não são acostumadas com liberdade, com democracia, né, apoiaram um ex-líder da KGB como chefe de poder, que é o Vladimir Putin, que entrou em 98 e que não saiu até hoje, alternando entre presidente e primeiro-ministro e fazendo manobras, ele continua como o grande chefe da Rússia. É como se ele fosse um grande ditador. Existe uma pseudo-liberdade, houve até Olimpíadas, mas muita coisa é fechada na Rússia. E aí, desde 98, ele está, né, no poder, e agora ele fez mais uma manobra para poder se manter no poder. Observe aí o slide. No dia 15 de janeiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou algumas propostas de emendas constitucionais. A principal mudança é o fortalecimento da figura do Duma, que é a Câmara Baixa do Parlamento, do primeiro-ministro. Putin propôs que a Duma não só concordasse, mas fosse responsável pela aprovação do primeiro-ministro. No dia 23, as mudanças foram aprovadas por unanimidade por todos os presentes na Duma. Analistas apontam que a mudança pode ser parte de uma manobra de Putin para se manter no poder após o fim de seu mandato presidencial em 2020. Então, em janeiro, houve mais uma manobra, né? E o Putin tentando se manter perpetuado no poder, não sai de jeito nenhum. E aí, como eles não são acostumados mesmo com liberdade, apesar que há muitos protestos, né, aos seus opositores, mas ele reprime com grande violência. O assunto que a gente vai trabalhar é coronavírus, isso mesmo, né? Em janeiro de 2020, o mundo ficou alertado sobre o coronavírus. Isso não quer dizer que ele surgiu em 2020, ele surgiu em 2019. Tanto é que depois, né, o nome que foi dado para ele é Covid-19, que é coronavírus de SARS, doença coronavírus de 2019.
Mas em 2020 começou-se a falar um pouquinho sobre isso, começou-se uma quarentena em Wuhan, o pessoal não entendia direito isso, era apenas uma epidemia, né, então era em caráter regional e já tinha um alerta já de uma possível pandemia se fosse atingir outras partes do mundo. É uma doença nova, apesar de que os coronavírus são conhecidos, né, a gente tiveram já outras epidemias como o SARS e o MERS, mas esse SARS-CoV-2, que é o Covid-19, é uma doença para a qual não se tem vacina nem tratamento eficazmente feito e por isso ele causa muitas vítimas, sem contar com o fato que ele transmite com uma grande velocidade. Então observe aí o slide, pessoal. Um novo vírus chinês começou a preocupar o mundo. No dia 30 de janeiro, a OMS declarou o coronavírus uma emergência internacional. Na China, ações para o isolamento da cidade de origem do vírus foram tomadas, desde a proibição dos voos a orientações para que pessoas não saiam de casa. Essa cidade, pessoal, chama-se Wuhan, tá? Em janeiro, estimava-se que o vírus tinha matado 200 pessoas. Já o Brasil tinha 9 casos suspeitos identificados pelo SUS e 100 mortes até o momento. Então, o que pode cair às vezes no concurso, né, é pedir o nome da cidade, ó. Wuhan, tá? A cidade de Wuhan. E aí, né, como nós sabemos, essa epidemia se tornou uma pandemia, afetou o mundo todo, gerou uma crise econômica mundial, adiou as Olimpíadas, adiou reuniões mundiais, eventos, e já segue preocupando muita gente. Estamos aí em busca da vacina, estamos em busca de um tratamento mais eficiente e o ano 2020 vai ser marcado por essa pandemia do coronavírus. Em janeiro era apenas uma novidade, um caso, um alerta, estava aí circunscrito à China e o pessoal estranhando, como assim quarentena, como assim parar uma cidade toda? Uma cidade aí com milhões de habitantes, uma cidade grande, mas depois percebeu-se que o mundo todo chegou nesse processo, beleza? Outro assunto importante, olha aí, Trump e a proposta de acordo Israel-Palestina. Pessoal, não tem nenhum ano que não se debata essa questão de Israel e Palestina. E olha que isso vem desde o final dos anos 40. E até hoje gera grandes debates e grandes problemas. Muitas guerras, intifadas, discussões foram acontecendo devido a essa questão de Israel e Palestina. E no caso, acordos foram feitos, como por exemplo nos anos 90, onde finalmente um chefe palestino reconheceu que Israel era um país e Israel prometeu criar um segundo país, que era a Palestina. Infelizmente, esse acordo não foi para frente. No caso aqui, pessoal, você vai ter um novo proposta de acordo feito pelo presidente norte-americano Donald Trump. Observe. Um dos conflitos mais duradouros do nosso tempo é o conflito entre Israel e Palestina. Ainda parece longe de um fim. No final de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a proposta de um acordo de paz, a qual foi pensada em parceria com Israel, mas sem consultar os palestinos. O plano, entre outros pontos, incluiria mudança de fronteiras e uma Jerusalém Oriental Palestina, sem abrir mão, contudo, de considerar Jerusalém integralmente a capital de Israel. Galera, presta atenção, observe aqui. Você tem um povo judeu, que era o maior povo sem pátria do mundo, que sofreu o Holocausto nazista. Ele sofreu muita perseguição, o que eu chamo de antissemitismo. E por conta dessa perseguição, cresceu-se entre os judeus um sentimento de pertencimento e a tentativa de você criar um lar, um Estado. É o chamado movimento sionista. Esse movimento inicia-se no final do século XIX, ele atinge o seu auge durante a Segunda Guerra Mundial. Até o momento que o Reino Unido, que era o dono da região,
comandava, passa para a ONU o cargo de criar um Estado israelense para os judeus e dar liberdade e autonomia para os muçulmanos, para os palestinos. O problema é que quando foi criado Israel e iniciou-se uma guerra, Israel ampliou seu espaço mais do que foi prometido pelo Reino Unido, né? E os palestinos não conseguiram o seu país. Foi dividido em duas partes, né? A parte da Cisjordânia ficou sob o comando da Jordânia e a parte da faixa de Gaza ficou sob o comando do Egito. E durante todo esse tempo, o povo palestino não conseguiu a sua autonomia. Algumas guerras aconteceram e o governo de Israel venceu esses povos e conseguiu pegar de volta tanto a Cisjordânia como a faixa de Gaza, além de uma parte da Síria chamada Colônia de Golã e a Península do Sinai do Egito, que depois foi devolvida. Acontece que nesse momento todo, o pessoal, o povo palestino, fica lá, né, sendo subjugado e sob a tutela do Estado israelense. Então, hoje, é o povo palestino que é um povo que não tem pátria, não tem um Estado independente. E você vai ter várias tensões em relação a isso. Uma das questões mais cruciais é sobre a cidade de Jerusalém, que deveria, no plano inicial, ser uma cidade internacional, mas que recentemente, né, Israel declarou ela como sendo sua capital, tirando o posto de Tel Aviv. E os Estados Unidos reconheceu Jerusalém como a capital. Gerou uma grande revolta entre os muçulmanos. Agora, essa nova proposta visa você dar uma parte de Jerusalém para os muçulmanos, mas deixar a parte, né, ocidental para os israelenses e, a partir desse momento, tentar fazer um acordo de paz que possa culminar com a criação de um Estado palestino. Então, mais uma vez, a tensão no Oriente Médio, né, sendo motivo aí de tema de atualidades. No caso, a questão entre Israel e Palestina. Israel tem comando sobre a região e o povo palestino, né, está sobre o seu domínio e aspira e sonha em ter um pedaço de terra para chamar de seu. Beleza? Então, olha só, próximo tema, janeiro de 2020, nós temos protestos no Chile. O nosso país vizinho aqui passou por uma grande turbulência política, né, protestos que lembraram bastante aqueles do Brasil de 2013. Observe o slide. Na América Latina seguem os protestos no Chile. No ano passado nós já explicamos para você o que está acontecendo no Chile. E nesse ano a situação não está mais estável. No último dia 30, um torcedor do Colo-Colo, clube de futebol tradicional do país, foi morto atropelado por um caminhão da polícia, desencadeando uma nova onda de protestos, até mesmo pedidos para a paralisação do futebol. Então o povo foi para a rua protestando contra, né, a opressão e a violência, e houve então uma grande turbulência no Chile. Isso em janeiro de 2020. Próximo tema. Alguns outros acontecimentos marcantes na nossa retrospectiva de janeiro. Primeiro, Grammy e Billie Eilish. No dia 26 aconteceu o Grammy 2020, uma cerimônia da Academia de Gravação dos Estados Unidos, que premia anualmente profissionais de destaque da indústria da música. O grande destaque dessa edição foi a cantora Billie Eilish, que aos 18 anos ganhou 5 dessas categorias em que foi indicada: álbum do ano, gravação do ano, canção do ano, arte da revelação e melhor álbum vocal de pop. A cantora se tornou também a primeira mulher a levar os 4 prêmios principais em uma mesma edição. Então, no ano de 2020, em janeiro, houve o Grammy, né? E a grande vencedora nesse processo foi a cantora Billie Eilish, né? Que conseguiu aí 4 prêmios dos 5 que disputou. Então, tema de curiosidade, né, de conhecimentos gerais, que já caiu já em concurso de 2020. Outro tema importante, observe aí, o Globo de Ouro. No dia 5 de janeiro, aconteceu nos Estados Unidos a 77ª edição do Globo de Ouro, prêmio que premia os profissionais do cinema e televisão dentro e fora dos Estados Unidos. Então, né, é uma premiação internacional, o Globo de Ouro, acontecendo em janeiro de 2020. E, por fim, observe Kobe Bryant. No dia 26 de janeiro, o mundo perdeu aos 41 anos Kobe Bryant por
20 anos astro dos Los Angeles Lakers e uma das maiores lendas do basquete mundial, partiu no coração de milhares de fãs e amantes do esporte pelo mundo. Então, ele morreu em um acidente, né, aéreo, ele e a filha dele, e aí o mundo ficou chocado, né, porque era uma figura muito querida. Então foi uma perca para o esporte e foi um assunto muito debatido em 20 de janeiro. Beleza? Então, olha só, esses são os principais acontecimentos que ocorreram em 2020 em janeiro, e agora vamos ver alguns exercícios sobre isso.